Hoje, no nosso episódio de estreia, eles que fizeram do limão que a vida deu uma bela limonada, de vodka, gin e tudo que temos direito. Professores, farmacêuticos, TI, empreendedores. Mas o que eu gostaria de deixar claro, lutadores, pelo mesmo ideal, chegar lá de cabeça erguida e considerando justa toda forma de amor. Bem-vindos, Arisson, Igor, Josi, Andy, para o episódio número 1 dessa primeira temporada, Me Ajuda Santo Antônio, com o tema Relacionamento LGBTQIA+. Como dizia Camila Pitanga, gay, gay. Meus amores, então agora eu gostaria muito de iniciar esse podcast com vocês duas, Josi e Andy, se apresentando e dizendo como se conheceram. Como é que você começa? Posso começar? Então, eu sou a Josi, meu nome é Josiara, né? Mas eu sou a Josi, eu tenho 34 anos, eu tô num relacionamento com a Andy mais ou menos 2 anos e meio, pelo que eu não lembro exatamente, mas faz 2 anos e meio mais ou menos. Nós duas somos aqui de Itapira, eu sou de TI, estou na área há 15 anos, não lembro muito bem. Eu sou gerente de projetos, uma multinacional. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de aplicativo, de software, num geral. Eu estou nessa empresa há 10 anos. Além disso, eu também tenho um negócio de bebidas aqui na cidade. A gente tem uma adega que faz 1 ano e pouquinho que a gente tem essa adega que chama Brabas Beer. Então, daí... a gente sempre fala, né, que a gente carrega o nome do lugar, né, porque as brabas somos nós mesmos, porque a gente faz de tudo, né? Então agora que o nosso negócio vem evoluindo, que a gente vem de um ano de muita construção e a gente não consegue ainda colher frutos financeiros, mas a gente consegue colher outros frutos, como por exemplo o descanso, né? Então hoje a gente tem descanso porque a gente consegue colocar uma pessoa para trabalhar para a gente nesse momento. Então, ainda é novo empreender, né? Esse mundo do empreendedorismo feminino também, a gente percebe que tem muito suporte das mulheres ali. Acho que o meio LGBT também tem outro ali, nicho que a gente faz parte, que também traz impulso ali para o nosso negócio. E acho que agora eu vou deixar a gente apresentar para depois a gente falar como a gente se conheceu. Meu nome é Andy, eu tenho 25 anos, sou farmacêutica. Trabalhei durante bastante tempo em área laboratorial. Nesse momento, eu fiquei, né, focada no empreendedorismo, era muito novo para nós duas, então a gente precisou aprender muita coisa, abrir mão de muita coisa, muitos finais de semana, muitos feriados, muito tempo livre que antes teríamos, né? Mas escolhemos, nesse momento, dar um passo para esse mundo também, uma coisa que nenhuma de nós duas conhecíamos. Nossa família também não vem desse meio, então a gente teve que aprender tudo do zero mesmo. Sou muito orgulhosa por tudo que a gente vem construindo, individualmente, como casal também. Gosto muito da nossa relação com o trabalho. Nosso casal sempre foi muito ligado a essa coisa de vamos trabalhar, crescer juntas, para a gente ter estabilidade, e o que a gente busca. Sabe quando vocês encontram alguém que você fala, com essa pessoa eu vou crescer? Sim. Essa pessoa é a Josi para mim. Então, por ela ser mais velha que eu também, ela é 9 anos mais velha que eu, então eu encontrei essa segurança, enfim. Então, em relação à minha carreira profissional de formação acadêmica, né, eu tenho bastante experiência nessa área laboratorial, mas agora essa nova experiência no empreendedorismo, e eu fico bem feliz com isso. E vocês se conheceram, meninas, como? Essa parte eu amo. Porque essa série que vos fala já tem um spoiler. A gente se conheceu no Tinder. Então, acho que eu saí de um relacionamento de 8 anos, onde a última vez que eu estive solteira, eu flertei por SMS. Né? E daí, de repente, eu tava no Tinder, né? E daí, muito influenciada pelos meus amigos, falando, não, vai pro Tinder. Eu falando, gente, não tem outro jeito de conhecer as pessoas? Eles, não. E eu, mas não é possível, vamos pra um bar e tal, né? E era tudo muito difícil, principalmente morando em cidade pequena, né? E daí, eu recém-solteira, e demorei muito, só que daí chegou uma hora que eu também falei, vamos
vamos ver, né? Quem que tá lá. E eu queria principalmente que as pessoas me vissem no Tinder também, né? Que eu falei, as pessoas saberem que eu tô solteira, né? Porque daí as pessoas podem vir até mim também, né? E daí eu fiz o Tinder. Daí, essa coisa estranha, bem estranha pra mim no começo ali, de sensação de ser um cardápio mesmo ali de pessoas, né? Onde você vai falando, dessa eu gostei, dessa eu não gostei e tal. E nos gostei. Ali, gostei da gata aqui. E uma semana depois a gente deu match, começamos a conversar no sábado, passamos o domingo todo nos falando. Eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, por exemplo, o gosto por cerveja. Eu sou sommelier de cerveja e a gente gosta muito de cerveja também, cerveja assim, artesanal e tal. Então a gente tinha muito assunto, assim, a gente tinha. Aí ela vem de um universo da química e tal, então daí ela começou a falar de processo químico ali. Fermentação. Não, e daí foi fermentando no coração, né? Aí isso foi no domingo, a gente marcou de se encontrar no sábado, na segunda a gente saiu, né? Sim. Porque daí ela falou, eu vou assistir Mulher Rei no domingo. Não foi, eu ia na segunda, e ela falou, eu só posso na sessão das 7, eu ia na das 4, eu falei, tudo bem, eu te espero. Aí fomos juntas assistir Mulher Rei, a gente mais falou, mas a gente assistiu ainda, eu acho que foi super estranho, né? Porque a gente não tinha se visto, de repente a gente estava uma do lado da outra ali, sem se conhecer, eu estava muito nervosa, eu tenho lapso de memória desse dia, eu não consigo nem lembrar, certas coisas eu não lembro. A gente sabe o que aconteceu, mas eu não lembro, por exemplo, ou o primeiro beijo eu não lembro, né? Então eu só sei o que aconteceu. Mas como aconteceu e tal, eu não lembro, né? Mas acho que até você pode falar também. Na verdade, eu já conhecia a Josi, eu só não sabia o nome. E eu sempre também estive em outros relacionamentos, desde meus 16 anos. Eu sempre estive em relacionamento sério, assim, namoro. Então, não é a primeira vez, por exemplo, que eu moro com uma pessoa. Sim. Apesar de ser muito nova, eu carrego bastante coisa, já faz bastante tempo. Então, eu conhecia, mas não sabia quem era, sabe? Essa sensação de não estranheza com a pessoa, mas de você ter a sensação de que você precisa conhecê-la. Sim. Era isso que eu sentia quando eu encontrava ela. Mas ela sempre estava acompanhada por conta de um relacionamento, né? Então, essa questão do Tinder, por exemplo, a Josi é uma pessoa muito reservada, não gosta de se expor, e eu já sou totalmente diferente, né? Eu acho que também por conta dessa mudança de geração, né? 9 anos de diferença faz muita diferença na área da tecnologia, né? Enfim, todo o contato que eu tive com tecnologia desde a minha adolescência foi totalmente diferente para ela, que já estava na fase adulta. Então, foi completamente diferente para nós duas esse momento do Tinder. Eu não tinha muito encontro, nem nada do tipo, mas era uma coisa mais comum para mim, né? Eu tinha uma visão um pouco ali, talvez mais aberta, um pouco mais diferente. Mas estamos aqui. Então, é isso. Santo Antônio, né? Santo Antônio, sempre à nossa frente. Quantos anos vocês estão juntas mesmo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E aí, nossa pretensão era realmente não, deixar o nosso relacionamento muito tempo só no namoro, muito tempo só no noivado, por conta dela também já ter tido um relacionamento de 8 anos, né? Que foi só um namoro ali. Então, também tem esse impacto na nossa vida, ela também ser um pouco mais velha. Sim. Então, acho que essa questão do casamento, do noivado, aconteceu bem rápido pra gente também, vocês sabem, né? Sapatão. Existe esse mito, né? Eu não queria falar nada, não. Mas a gente segurou bem. Começamos a namorar depois de 3 meses. Vocês são rápidos. Ficamos noivas depois de 2 anos. Pra aguentar né? 2 anos e meio pra casar. E olha, vai ser 4 anos até lá. Vai estar fazendo 4 anos no dia. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá no prazo, tá no prazo. Eu acho que esse ponto que a gente trouxe, né? Quando a gente começou a se relacionar, começou a ficar um pouquinho mais sério, eu falei, olha, eu já tenho 31, eu não vou ter 40 anos quando eu casar. Então, assim, acho que a gente tá namorando e tal, mas a gente tem que pensar. A gente já falava sobre construir mesmo. A gente tem valores parecidos, a gente quer coisas parecidas, como ser mãe e tal. Então, eu falei, a gente tá namorando, mas a gente precisa pensar que no momento a gente ficar noiva, depois que a gente ficar noiva, a gente vai casar. Não é assim, vamos ficar noiva por meras formalidades e a pessoa tá 12 anos noiva. Eu tô noiva porque eu vou casar. Então, a gente ficou noiva quando a gente realmente decidiu que depois a gente ia casar.
E aconteceu no final do ano, né? Eu acho que Foi. bem próximo ali, de quando a gente fez 2 anos de namoro, a gente me pediu em casamento. E daí, agora a gente vai casar em 2026. E a meta é que em 2027 a gente seja mães. Daí. É isso. A Seri tem essa resposta, por acaso? Desse mito? Olha, Ou vocês mesmos têm essa exato. resposta? Eu já escutei várias meninas me falando sobre isso, sobre a rapidez da mulher em querer resolver tudo. Eu acho que nós somos muito decididas. A gente tem um lado muito resolutivo, assim. A gente quer aquilo, é tudo muito claro. Eu acho que tanto pra mim, assim, também eu pedi o meu marido em namoro. Só não pedi em casamento, mas foi quase. Escolhi anel, escolhi tudo antes, assim, como eu queria, porque eu falava assim, não estou vendo nenhuma aliança nessa mão de ouro branco com diamante. Eu já jogava essa. Eu acho, na minha opinião, a questão das lésbicas, no geral, né? Se juntarem muito rápido, tem a questão da solidão da mulher, né? Independente de qualquer circunstância, você ser solteira, uma pessoa mais velha, sendo mulher, é totalmente diferente de você ser um homem solteiro. Então, tem toda essa cobrança social em cima da mulher, precisa ser casada, precisa ter um relacionamento, precisa ser bem-sucedida, e não dá para fazer tudo, mas todo mundo quer que façamos tudo. Sim. Então, isso é um ponto que nós somos criadas para isso, né? Então, nós somos criadas para um relacionamento, nós somos criadas para ter filho, nós somos criadas, por mais que isso esteja mudando cada vez mais. Com certeza. Isso ainda existe muito forte. Sim. Né? Principalmente, aí a gente passou uma época política no Brasil muito tensa, então isso ficou mais claro para todo mundo. Sim. Né? Que o Brasil também tem bastante essa coisa de ainda seguir esses padrões, mesmo que machistas, mas sociais. E, além disso, eu acho que emocionada também, sabe? Nós somos... É muito bom, né? Nós gostamos, por exemplo, da companhia, né? De sair, de fazer coisas juntas. Até mesmo, por exemplo, comprar roupa juntas. É uma coisa divertida. Então, além de um casal, nós somos amigas também. Então, tem essa questão de compartilhar o que é legal como amiga e como relacionamento. Então, tem toda essa questão para mim. Porque eu acho que esse ponto de a gente ser amiga, a gente fala muito isso, né? Tem casais que a gente fala assim, a gente vai pro rolê nós duas. Então, assim, em qualquer rolê, a gente topa. Assim, se a gente decidir que a gente quer, a gente pega e vai, e não depende de, mas ninguém vai com a gente. Isso. A gente vai, nós duas, a gente aproveita super e tal, volta no outro dia de manhã, e a gente é muito rolezeiro, a gente... Olha, foi poucos rolês que a gente não foi. Acho que, assim, tudo que a gente pode fazer, a gente vai. Evento, festival, show, bingo de igreja, qualquer coisa assim, se chamar a gente topa. Ou mesmo a gente vai descobrir que vai acontecer e, de repente, a gente vai. Como, por exemplo, a gente descobriu num dia que ia ter o show de umas cantoras que eu gosto, numa quadra de escola de samba em São Paulo. No meio da semana, no domingo, a gente estava lá. Num lugar que a gente não sabia onde era, num evento que a gente não conhecia. A gente ficou meio falando, meu Deus, como a gente é louca, né? Quando a gente chegou, porque era uma zona, assim, meio tensa de São Paulo, uma zona mais periférica. Mas a gente de fato, gosta da companhia uma da outra. Né? Então, que a gente vê que alguns casais falam assim, mas vocês foram sozinhas? Eu falo, mas eu fui com ela. Até mesmo outros casais. Né? Eu não fui sozinha. Eu fui com a minha noiva, né? E, tipo, a companhia dela é excelente, né? Mas então... será que... Perdoe te cortar. Será que essa pergunta, mas você foi sozinha, não foi com aquele intuito de mais duas mulheres sozinhas em São Paulo? Isso já é superado. Já? Né? Isso é superado. Eu acho que, assim, tiveram momentos que a gente foi, por exemplo, viajar pro Nordeste. Não que eu acho que vocês não consigam se defender, mas às vezes você mesmo ainda citou, da sociedade, ainda achar que a mulher é algo frágil, que não consegue... Não, com certeza, mas eu acho que o tipo de pergunta, mas vocês foram sozinhas, é tipo, e seus amigos, não foram? Isso. Porque normalmente até casais de meninas mesmo perguntam, né? Sim. Vocês foram sozinhas? Eu falo, ué. É que nós também costumamos ir em rolês seguros, por exemplo, nós somos João Rock, Lollapalooza, então, assim, são eventos mais fechados também. Sim. Em sua grande maioria são eventos assim. Então, eu acho que tem, sim, dependendo de quem vem, essa preocupação, tipo, mas só vocês duas vão? Olha, não é meio perigoso? Sim. Mas, principalmente, essa questão de, nossa, mas
E os amigos? Tipo, fazer uma viagem sozinha às vezes parece que não tem sentido para outras pessoas, sendo que o sentido da nossa relação somos nós duas mesmo. Né? Então, Lindo, lindo de ver e lindo de entender também, sabe? Porque eu acho que, assim, a nossa companhia nos basta e nós não precisamos ficar sempre andando em bandos e bandos e bandos e ter sempre partilhar de um núcleo que gostam das mesmas coisas que a gente. A gente pode gostar das mesmas coisas, mas a gente também pode fazer uma coisa diferente, a gente pode ir junto, a gente pode isso, a gente pode aquilo, e a gente pode tudo. E agora eu quero saber como esses lindos se conheceram e quem são vocês. Bom, primeiramente se apresentar, meu nome é Igor Barreto, sou também farmacêutico, atuei na área de drogaria ao longo de 15 anos, já fiz de tudo na vida, já fui desde sorveteiro, mexi com malha, RH, Banco do Brasil e agora um empreendedor. Simplesmente caiu, assim, de paraquedas de Santo Antônio, mandou uma empresa no colo nosso e a gente era CLT até ontem. A gente não sabia administrar uma empresa, né? Em farmácia, a gente tem uma leve pincelada de administração farmacêutica, mas nada se compara a administrar uma empresa. sim. E a gente, trabalhando em farmácia, a gente sabe que fica intocado, muitas vezes virado, trabalhando sábado, domingo, feriado, dia santo, e aí você tira aquela pessoa daquele mundinho e bota ela no meio do auê, Caos. do meio do caos, no meio de um evento. Então, foi um choque de realidade, foi um susto. E hoje a gente tem nossa empresa chamada Innovation Bartenders, que a gente está junto com a Seri também, em vários eventos, promovendo aí um pouquinho do gostinho de Minas aqui no estado de São Paulo também. Eu sou o Arisson. Eu sou, na verdade, de Monte Sião. Moro agora em Jacutinga desde quando surgiu a Innovation Bartenders, né? Quando a gente resolveu realmente juntar os trapinhos e morar junto. E tenho 34 anos. Sou formado em matemática e pedagogia. Então, tenho também pós em psicologia. Trabalhei por 8 anos em escola. E quando veio a pandemia, eu já não estava mais em sala de aula. Eu estava como coordenador de eventos. E daí ali eu não tinha para onde correr, né? Na pandemia. Coordenador de eventos vai fazer o quê se não tem evento? Acabei saindo da escola. Que daí foi quando eu vim para cá, né? Para Jacutinga, na verdade. E daí surgiu a Innovation, tudo. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, e como vocês se conheceram? Fofoca. Ah! Foi através de fofoca. Ele é fofoqueiro. Um fofocando com o outro. Vocês juram? Juro. Mas em fofoca de grupo, de WhatsApp? Não, eu vou contar. Então conte. Eu já tinha tido um breve, assim, de um dia só, uma ficada, com uma pessoa que ele estava interessado no momento. Eu nem sabia que ele existia, a gente só era amigo de rede social, de Facebook e tal. E aí ele veio tirar informações dessa pessoa comigo. Olha, você conhece... Mas porque essa pessoa passou outra história, né? sem muitos detalhes. Fulano de tal, você conhece fulano de tal? Eu falei assim, sim. A gente já ficou, por quê? Ah, mas conversa comigo, como que ele é, não sei o que lá, tal, isso, aquilo, tal. Beleza. A partir desse pontapé inicial, a gente começou uma certa amizade, na qual eu estava em um relacionamento, ele começou a se relacionar com essa pessoa, ficou até por um tempo grande até, né? 2 anos, 3 anos. Eu fiquei 3, você deve ter ficado também uns 2, 3. Não, acho que foi não chegou a 2 anos. Tá, Quase enfim. 2 anos. E aí a gente começava a meio que se desabafar um com o outro. Então, Arisson, na verdade, inicialmente foi o meu melhor amigo, né? Começou a se tornar amigo, depois melhor amigo. E Tudo isso em rede social. a gente Nada pessoalmente. Nunca tinha se visto na vida. Nunca tinha se visto. Até Foi quase um ano, né? A gente conversando em rede social. Foi. Aí eu vou deixar essa parte para você. Até que ele descobriu que não tinha ônibus para voltar do rolê. Ele descobriu, Vai. amo. Então, dentro de tudo isso que o Igor falou, né? Eu fui um dia pra festa do vinho em Andradas. Sim.
E para voltar de Andradas, você passa por Jacutinga. Eu até sabia que tinha ônibus, mas o ônibus ia demorar muito. De Monte Sião, né? De Monte Sião. Jacutinga pra Monte Sião. Não existe. Que daí você tem que ir pra Ouro Fino, daí depois de Ouro Fino leva uma vida pro ônibus chegar, ainda não dirigir, e pra você poder ir pra Monte Sião. Sim. Então, eu parei ali em Jacutinga e perguntei se ele me dava carona. Que eu sabia que o ex dele era lá de Monte Sião e que ele sempre ia pra lá. Tinha acabado de lavar o carro. Você jura? Tinha acabado de lavar o carro. Não, pleno domingo à tarde. Daí, ele aceitou dar a carona. Foi a primeira vez que a gente se viu. Só que ele tava indo pra lá, pra Monte Sião, pra resolver um problema com o ex dele. Sim. E daí ele me deu... Só que a gente conversou só, não teve nada demais. Não. Realmente Sim. foi só amizade. Sim. Vamos bater no maior papo. De Jacutinga até lá em Monte Sião. Ele levou na minha casa e tchau. Foi isso. Daí... Mas foi só isso mesmo. Eu fui a viagem inteira fazendo fofoca e falando mal da vida dos outros. Tá vendo? Eu precisava desabafar. Naquela época não existia terapia ainda. Até existia, mas não vinha até nós. Então foi o terapeuta nosso, entendeu? Um foi terapeuta do outro e houve um Mas a amor. brincadeiras à parte, na verdade, eu acho que eu encontrei no Alisson um amparo que naquele momento, num relacionamento tóxico, eu precisava. Sim. E ele também estava num relacionamento que estava tóxico, estava abusivo, e ele não tinha em quem se amparar. Então, a gente começou essa amizade, essa troca e tudo mais, até que um dia partiu da minha parte inicialmente, de eu terminar com o meu relacionamento depois de quase 5 anos, né? Então, a gente ficou muito Idas e tempo vindas, ainda quase. conversando Nossa, sim. somente, sem nada. Sim. E aí eu tomei a primeira iniciativa de me afastar e sair daquele relacionamento. Ele, acho que um mês depois, pouco tempo depois. Até nesse período a gente até perdeu o contato, porque o meu ex descobriu que a gente que a gente conversava, Sim. que a gente era amigo e ele proibiu. Ele não queria que a gente tivesse mais conversa. Não, mas basicamente a conversa era ele falando mal do namorado e eu falando mal do meu namorado. E ele falando mal e eu falando mal. Não era uma conversa tipo Reclamando, de né, um de coisas. desejando o outro. Sim, ou amigo, nada, brother. Nada foi com intenções. Nada. E daí eu resolvi que naquele dia não dava mais. Falei pra ele que eu não queria mais. Mandei mensagem pra ele se a gente podia conversar. Ele ia pro cinema. Me chamou pro Gente, cinema. mais um cinema! É. E vocês deram o primeiro beijo no cinema? Não. Não, porque nossa, eu tava super tensa. Porque o nosso foi. Ai, Né? que legal! Mas não pergunta qual foi o filme. Adoro! Agora eu quero saber. Power Ranger. Maravilhoso! Era Super romântico. Era Power Ranger, gente. Essa é a última versão. Mas tem um lado infantil por trás, de Memórias afetivas. de memórias afetivas, um colinho, né? Uma sessão da tarde. Descontraído, né? Descontraído. E eu acho que isso faz total sentido as duas histórias, assim, sabe? Eu acho que tinha que ser, era pra ser. Que bom que uma achou o colo da outra aqui e um achou o colo do outro, principalmente batendo na tecla de relacionamentos abusivos. Eu acho que eu vou trazer muito isso aqui, de como isso está ficando claro aos nossos olhos e como isso precisa ser dito e se livrar dele o mais rápido possível, enquanto isso não fizer mais sentido, né? E quando a gente fala de relacionamento abusivo, existe também um caminhar até aqui. E principalmente por vocês se aceitarem. E é aí que eu também queria entrar nessa onda agora, sobre esse lado do preconceito que é vivido e que a gente precisa saber ter um lugar de fala, e eu quero trazer isso nesse podcast. Então, meninas, passo a bola para vocês de novo para falar sobre isso, sobre os desafios do preconceito. Acho que é melhor eu falar, né? Sim. Eu acho que a Índia ela tem muita sorte, que a família da Índia é maravilhosa. Então, assim, acho que a Índia ela não sabe o que é sofrer preconceito dentro de casa, né? Então, isso para ela é super legal. E eu já sou de uma família de outra geração, meus pais são pessoas mais velhas, então
né, ali 20 anos atrás, basicamente, ali foi quando eu entendi que eu gostava de meninas e foi super difícil para os meus pais entenderem. Eu acho que hoje a gente se respeita, né, mas assim, acho que eles não são super felizes que eu vou casar com uma mulher, né, mas eles respeitam. Eu acho que eu já tenho minha vida, já sou uma mulher adulta agora, né, diferente de quando eu tinha 15 anos ali, que eu era uma menina. Mas acho que esse momento com a minha família foi um momento, passou, segui minha vida, né? Fui fazer faculdade em Campinas, morar em Campinas. Acho que o que eu enfrento hoje em dia é outro tipo de preconceito, que é a questão de me lerem como um homem, né? Então, eu sou uma mulher não feminina, então não me leem muito como um menino. Então, às vezes acham que eu sou o marido da Andy, né? Então já chegam e falam, seu marido ali, que não sei o quê, lá, lá, lá. Chama de irmão. Irmão, e daí, nossa... Sobre aí a conta, essa que vocês me contaram, eu não consigo engolir. Você conta, porque você conta com ódio. Sobre a conta, por favor. Mas acho que o que eu ia só comentar é que... Acho que até quando a gente procurou a Lê, eu falei, Lê, eu quero ser a noiva, tá? Então, assim, nós somos duas noivas. Então, não é a Andy, que é a noiva, vai casar com a Josi. Eu quero ser a noiva também, porque... Eu falo, parece que o casamento gira em torno, né? Da mulher ali, principalmente casais héteros, né? Parece que a noiva e tem o noivo ali coadjuvante. Aí, como nós somos duas mulheres, eu também quero ser, né? Eu falo, me senti uma princesa, né? Eu falo, o que eu falei? Não sei, acho que recentemente eu falei isso, né? No dia que a gente foi fazer a degustação do buffet lá, que falou que a gente vai ter um garçom só pra gente. Eu falei, meu Deus, vai ter um garçom só pra gente. Eu vou ser uma princesa no casamento. Vou ser servida como uma princesa, porque eu mereço. Afinal, é o dia de vocês, né? Sim, Então, não é só sim. seu, não é só Igual, dela. igual. É por igual. Eu acho que essa questão também... a Josi se descreve como o caminhãozinho da Barbie, né? Porque tem toda essa questão estética, né? Cabelo curto, camiseta e tal. Mas ela né, na nossa convivência, ela é muito feminina. Sim. Por exemplo, ela é a pessoa que gosta de cuidar da casa. Eu não tenho muita afinidade com essas coisas. Nem aptidão. Então, ela é a pessoa que cuida da casa, ela é a pessoa que gosta de cuidar das plantas, ela que gosta de decorar, de deixar a casa, sabe, aquela coisa acolhedora, do feminino, sabe, que as sim. pessoas leem como feminino. Sim, uma plantinha, um cheirinho. Não veem isso nela, mas ela faz isso em casa. Sim. Então, é uma questão mais de julgamento também, mais a questão do que aconteceu com a gente. As pessoas costumam julgar, por exemplo, um casal hétero, que o homem é o detentor ali do dinheiro e tal. E não sei também por eu ser mais nova, né? Enfim, a gente estava num restaurante e a gente chamou o garçom e eu entreguei meu cartão para pagar a conta. Ele perguntou se o valor total era no cartão, eu falei que sim. E eu acho que ele simplesmente me ignorou na situação, porque ele pegou o meu cartão e devolveu o meu cartão para ela. O tico e teco dele deu um nó e é assim que a gente gosta. Sempre acontece da questão de vamos pagar a conta, normalmente o garçom se dirige a ela, tipo, como que vai ser a forma de pagamento? E não necessariamente ela vai pagar. Inclusive, no relacionamento hétero, não é sempre isso que acontece. Sem né? dúvida. Em todos os tipos de relacionamento. Então, essa coisa de homem tem que pagar a conta e lerem ela como um homem, parece que eu não sou vista nas situações. Ela, por exemplo, quando alguém vai pedir alguma coisa, chega uma cerveja e um suco na mesa. A cerveja tem que ser para ela, mas normalmente sou eu que peço. E ela não bebe. A sociedade continua machista, Exato. mesmo no meio LGBT. Exato. Isso é o principal desse ponto que eu queria trazer aqui. A sociedade continua machista mesmo no meio LGBT. Sim. Eu sou bissexual. Sim. Então, algumas coisas são meio que mascaradas, né? Eu sou feminina, eu costumo ter um grupo de amigos, assim, bem diverso. As pessoas não me leem como uma pessoa que gosta de mulher normalmente. Eu acho que agora que eu tô mais velha, pode ser que sim. Mas quando eu era ali 20, 19 anos, que não faz muito tempo, mas, né?
as pessoas costumavam falar, nossa, nem parece que você gosta de mulher. Isso é uma coisa que me incomodava bastante, mas, assim, a homofobia nunca chegou diretamente em mim. Pode ter sido velada, pode ter sido de outras falas, por exemplo, nem parece que você gosta, porque tem o que parecer, mas sofrer mesmo, questão de abuso ali, né? Nunca aconteceu. Então, não tenho propriedade para falar sobre isso. Dentro da minha casa, algumas tias já tiveram algumas falas, mas fui muito acolhida pela minha mãe, né? Então, eu não tenho muito o que falar nessa situação, só mais mesmo a questão ali de como eu me apresento na sociedade e como as pessoas me leem. Mas tem essa questão, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. Sim. E eu poderia sentir isso de uma forma bem mais brusca, mas, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Infelizmente, eu sou uma das poucas pessoas que pode falar isso, né, no nosso meio. Sim, sem dúvida. E agora, vocês. Quais são as principais barreiras do seu relacionamento? Com relação à família, como elas tocaram no assunto, eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Principalmente a questão da aceitação dentro da própria casa, né? Com certeza. Eu acho que para mim foi mais fácil, um pouquinho. Porque a minha irmã é sapatão. Então, ela é mais nova, só que a sapatão, ela é mais, né? Adiantada. Ela resolveu abrir para todo mundo que ela era. Sim. E ela fez meu pai, fez a mãe dela, ela é minha irmã. Por parte de pai, sim. Ela fez a mãe dela, o meu pai, aceitarem, engolirem que ela era e pronto. Ela não tava nem aí, ela saiu de casa quando ela sumiu. Sim. E então o forfé todo já foi feito antes. Então eu só peguei o bonde andando, digamos. Meio que preparou o terreno, Preparou. né? O meu pai, acho que depois de todo o baque, né, teve que enfrentar o fato dela sair de casa, ela era mais nova, então para ele foi muito difícil. Então, quando ele descobriu de mim, ou, né, ele veio a aceitar que eu era, porque descobriu, acho que é uma palavra que a gente não precisa nem usar, que pai e mãe já sabe. Sim. Já sabe. Sim. Então, para ele foi mais fácil. A minha mãe, eu me surpreendi. Em alguns momentos eu tive o lado que eu não gostei, mas no primeiro momento eu me surpreendi. Porque partiu dela me perguntar. Ela me fez sair, entendeu? Sim. De onde eu me escondia. Sim. Ela me perguntou o que eu gostava. Porque ela via que eu trazia amigos para casa, ela via que eu só saía com alguns meninos que para ela não eram normais, como, né, amigo mesmo. Então, ela me questionou. E daí, nesse questionamento, ela mesma já deu a resposta. Ela falou, eu sei o que você gosta, não se preocupa, e eu vou te amar do mesmo jeito. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, eu acho que tudo que aconteceu com a minha irmã preparou para que isso acontecesse. Porque por mais que a minha irmã seja minha irmã apenas por parte de pai, mas ela tinha minha mãe também como uma segunda mãe para ela. Olha, porque minha mãe maravilhoso. ajudou a criar. Sim. Por muito tempo. Hoje, ela tem um carinho muito grande pela minha mãe. Sim. Então, queira ou não, nesse baque todo que aconteceu ali na revelação dela, Sim. a minha mãe também sentiu. Então, acho que o medo, talvez, da minha mãe e do meu pai de acontecer o mesmo, acho que eles acolheram. Em alguns momentos, minha mãe me questionou, depois disso, veio me questionar, mas é isso que você quer mesmo? Mas é que eu queria tanto ter um neto, é que eu queria tanto isso, que eu queria tanto aquilo. Eu falava, mãe, quem tem que querer sou eu. Sim. Obrigado por você me aceitar, por você sempre me tratar bem, mas o querer, quem tem que querer sou eu. Sim, então, maravilhoso. Foi desse jeito. E para você, Igor? Bom, eu infelizmente fui o primeiro da família. Sim. Pelo menos onde eu sei, né? Até a data de hoje. Sim. Mas eu venho de uma família onde meu pai foi o primogênito da minha avó e outros 9 tios. Nossa. Homens. Eu sou o primeiro neto homem, depois de mais 5. E aí só a 6ª neta que veio mulher.
Então eu venho de uma família homem, tradicional, do campo, Mineira. mineira, machista, de lavradores e tudo mais. Meu avô, ele tinha um bar, assim como o pai do Alisson, um pouco tá na veia também, então convivia com homens o tempo todo. Então, para mim foi difícil. Não que eu sofri algum tipo de preconceito. Eu falo que eu também sou privilegiado. Acho que dá para pincelar. Eu acho que até minha própria cabeça conseguiu deletar isso. As pouquíssimas vezes, acho que dá para contar na palma de uma mão quantas vezes eu sofri. E ainda assim foi ínfima, perto do que muita gente sofre. Mas falando da casa, falando do lar, eu estava em um relacionamento na qual aconteceu, né? A gente sabe que a gente luta contra isso e aconteceu de eu gostar de uma pessoa e começamos a ficar escondido. Assim, parecia que você estava fazendo a pior coisa do mundo. Parecia que você estava roubando, parecia que você estava matando, você tinha que se esconder, se encontrar, amiga. se encontrar às assim. escondidas e tudo mais. E aí, depois de muito tempo, acho que eu já estava com essa pessoa há 8 meses, minha mãe descobriu, porque ela pegou no telefone, naquela época ainda tinha muito telefone fixo, Sim, e ela ouviu uma fio. conversa. Uhum. Ela ouviu uma conversa. E ela descobriu dessa forma. A partir desse momento, a vida virou um caos. E aí, nisso, eu fui vendo meu pai e minha mãe se definhando, sabe? Eles pro canto, não conversando comigo, minha mãe entrando em depressão, meu pai não conversava comigo, pegava eles chorando pros cantos, longe de mim, eu ouvia os olhos cheios de lágrimas. E aquilo, sem eles falarem nada, sem ser uma forma, eu não quero que você faça isso, nada. Eu mesmo me fiz essa pressão. E foi aonde que eu terminei com essa pessoa, mesmo gostando dela, mesmo a gente estando bem, a gente não tinha problema nenhum naquela época no relacionamento, eu tinha 20 anos de idade, hoje eu tô com 38. E eu voltei a ser hétero. Eu voltei a ficar com meninas. Pesado. Eu voltei a ficar novamente com mulheres para agradar meu pai, minha mãe e minha família. Eu falei, não, eu não posso ser assim. Eu sou homem, eu venho de uma família tradicional de homem. É só eu me encaixar ali. Alguma coisa está fora do eixo aqui que logo vai dar certo. Uma hora eu vou encontrar uma menina, eu vou ter uma família, vou ter filho, vou isso, aquilo. E não aconteceu. Isso passou, acho que 1, 2, 3 anos tentando novamente e não aconteceu. Minha mãe já até estava já feliz, porque uma hora uma namoradinha, outra hora a outra. Virei o garanhão, porque eu ficava com Deus e o mundo. Eu estava bem? Não. Então, o que aconteceu? Num belo dia, o destino sempre prega a peça pra gente. Encontrei uma outra pessoa, no relacionamento passado. Começou a acontecer naturalmente. E até que eu não aguentava mais disfarçar novamente. A gente estava entrando naquela mesma coisa que aconteceu naquele relacionamento há 3, 4 anos atrás que tinha acontecido. Até que um dia minha mãe me viu mal, me viu chorando, me viu para baixo. Ela falou, deita aqui no colo da mãe, vem cá. Aí ela veio para mim e falou assim, tá acontecendo de novo, né? Eu não aguentei ali. Eu já comecei a chorar. Ela falou, fique em paz. Eu vi que você tentou. E não é para você ser assim. Então, fique em paz. E aí, daquele dia em diante, eu passei a ser o Igor que vocês conhecem hoje. Antes eu era um Igor introspectivo, eu era pouco comunicativo, falante, brincalhão, que nem vocês estão vendo assim. Não era. Era outra pessoa. Eu vivia uma vida que não era a minha. Eu vivia uma vida que era para agradar a sociedade, para agradar pai e mãe, para agradar o emprego que eu estava, para agradar família, nos moldes que eu vim. E nem sempre a gente veio. A gente precisa se ater aos moldes, né, que a gente veio. A gente tem personalidade, a gente tem um livre-arbítrio, então a gente pode ser o que a gente quiser. Isso é mais importante. É legal, agora já pulando para o relacionamento com o Alisson, que esses dias atrás eu até comentei com ele, que teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, é a segunda vez que a mesma pessoa fala pra gente, e hoje eles estão como um casal. Falou, Igor, que bacana, eu assisto seus stories, eu vejo as coisas sua, ou do Alisson, ou da empresa de vocês, e a gente, não vou citar nomes, a gente se inspira em vocês. Porque vocês acabam se tornando uma inspiração de um casal que já passou por tudo isso, por todos os problemas, né, ainda mais sendo LGBT, e hoje vocês constituem uma empresa, hoje vocês constituem 8 anos de relacionamento,
E é muito legal isso pra gente. Porque eu sei que antes de mim, que tenho 38 anos, muitos outros gays, lésbicas, pegaram uma Mata Atlântica e desbravaram, né? Assim como eu, como Alisson, hoje estamos lá capinando o resto do caminho. Para que essa nova geração que está vindo passe. Não que vai ser mais fácil ou mais difícil aqui para eles. Isso aqui ninguém vai tirar. Sim. Eles vão ter que passar pela mesma forma, pelos mesmos psicológicos, às vezes pela mesma aquela ansiedade de se revelar para a sociedade ou para os pais e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia eles têm mais informação. Hoje em dia está mais fácil. Exatamente. Coisa que a gente não tinha. Eu acho que a questão da referência mesmo, a gente tem idade próxima, né? Quando eu tinha 15 anos, aqui em Itapira, eu conhecia, tipo, 2 meninas e 2 meninos. E era, tipo assim, era as únicas pessoas que eu conhecia na cidade, que eram pessoas assumidas, que todo mundo sabia e tal. Então, acho que a tecnologia, né, a gente tem mais facilidade de conhecer as pessoas no mundo todo. E mesmo outro momento da história, né? Eu acho que, assim, não é anormal agora em Itapira você ver casais de meninas ou de meninos andando de mão dada. Mas 20 anos atrás era. Mas, assim, eu como professor, hoje eu não exerço mais, tá? Esse ano que passou foi o último ano meu na escola. Sim. Eu acho que a criação também, ela influencia muito. Aquilo que o pai e a mãe aprendeu que é correto ou não, hoje em dia também é muito levado em conta na cabecinha da criança. Por mais que ela saiba muita coisa, ela tenha acesso a muita informação, mas se o pai e a mãe falam que é errado, e essa criança ela tem a mesma linha de raciocínio do pai e da mãe, Sim. ela vai crescer com isso. Sim. Eu falo isso porque a gente está falando com relação à questão de preconceito. Sim. Um dos motivos que me fez abrir mão de dar aula não foi o único, porque a questão da Innovation pesou um pouquinho, Claro, né? do empreendedor. O fato Da empresa. de estar sobrecarregado. Mas quando aconteceu um certo fato, eu falei, não, eu não quero mais. Eu estava dando aula recentemente de filosofia, por serem menos aulas, era um conteúdo mais tranquilo. E uma das apostilas, ela vinha falando sobre pessoas trans, para 7º ano. Eu acho que é um assunto um pouquinho complicado. Sim. Então, por muitas vezes, eu tentava passar batido ou dar só uma pincelada por cima e ir para os próximos assuntos. Porque eu sei que se eu começasse a falar muita coisa ali, por conta da minha orientação sexual, talvez eles, na hora que chegassem em casa e levassem para os pais, eles iam entender Foi de ele forma... que falou. Ia pensar que estava doutrinando a criança. Sim. Só que não era algo que vinha na Na apostila. apostila, sim. E a determinada turma, eles me perguntaram, me questionaram sobre. Eu tentei passar abatido, estava já na próxima página, eles fizeram eu voltar. Porque eles queriam entender o que era. Sim. Pelo amor de Deus. Vamos. Então vamos lá, vamos tentar ser didático. Fui tentar explicar da melhor forma possível, mais tranquilo possível. E nesse mesmo dia, uma menina que até a mãe já era contratante nossa, já tinha uma liberdade de tipo chegar no bar, às vezes em festa, conversar comigo, conversar com o Igor. Sim. Ela sabia que a gente era namorado, que a gente ia casar e tal. Ela sempre vinha e falava assim: tio, já marcou o casamento? E daí nesse dia, depois que eu expliquei sobre, ela chegou, no lugar dela, ela me perguntou: e você com o Igor, com o tio Igor? Vocês são apenas gays. Para eles tentarem entender, porque na cabecinha deles, por mais que seja fundamental, ainda também. é muita informação. Uhum. Daí eu chamei ela na minha mesa. Eu não falei com ela ali em sala de aula, na frente de todo mundo. Porque já era uma criança que eu tinha um pouco mais de liberdade, já tinha esse contato com a gente. Eu expliquei. Eu falei, não, a gente é gay, a gente não é transexual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tentei explicar. E daí nisso ela começou o assunto de novo. Mas vocês vão casar mesmo? Eu quero ser noivinha. E ali a gente ficou conversando. E nisso deu sinal, acabou a aula, beleza. Aí já se foi quase uns 6 meses depois, acabou o ano. No ano passado, no comecinho do ano, o diretor me chama.
Alisson, a gente precisa conversar sobre a sua postura em sala de aula. Mas eu fiquei realmente sem entender, porque era o único assunto sobre. Sim. Mas até então eu não tinha me tocado Lembrado que era... também. Falei, beleza, fui, Sim, né? Claro. Daí um pai do aluno de tal sala, veio falar que você estava incentivando os alunos a serem homossexuais. Só que você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, porque pela sua orientação, você não pode falar dessas coisas na sala de aula. Eu falei, gente, mas fiquei. Né? Ali, eu até falei, não, tudo bem, desculpa, não me recordo da situação, não sei quando foi. Você pode me falar quando foi? Também não sei. Daí eu já fiquei com aquilo. Fui pra casa. Daí comecei a folhear as apostilas até que eu achei. Eu voltei. Claro. Daí eu voltei. Sim. Daí eu falei pro diretor, falei assim, você realmente não se recorda quem foi o pai? Você não se recorda qual foi a situação? Daí ele falou, não, mas não vem ao caso. Eu falei, vem ao caso sim. É isso. Porque é um assunto muito delicado. É preconceito. Eu não falei sobre. A apostila que vocês me deram para dar aula, ela fala sobre pessoas transexuais. Eu tentei passar a página para não falar sobre os alunos, me questionaram. Eu não ia deixar de responder a pergunta dos alunos. E apenas isso que eu fiz. Em nenhum momento eu falei sobre meu relacionamento, mas eles sabem quem eu sou, eles sabem quem o Igor é. Então, eu não sei de onde que veio essa acusação. Então eu peço que, por favor, se o pai tem algum problema, que você chame ele e converse comigo pessoalmente. Não, mas não tem necessidade disso. Eu falei, tem. Tem sim. Uhum. E ali, só que ali ficou porque ele não ia colocar o pai de frente comigo. Entendeu? Então esse fato, ele pesou muito. Com certeza. Na minha decisão. Como que uma criação machista ou homofóbica passa para um filho, esse filho repassa para esse pai e, ao mesmo tempo, esse pai devolve para um diretor onde tem uma mesma postura machista e homofóbica e gospe na tua cara, vomita na tua cara, e você tem que saber o que está acontecendo, você tem que adivinhar o que está acontecendo. Né? E pior de tudo, a gente sempre se sente o culpado. Exatamente. A gente sempre tem que estar se auto-validando, se auto-verificando, Eu fiquei a gente tem que estar se justificando, a gente tem que estar sempre à frente, a gente tem que estar sempre se reavaliando. Você tem que ser melhor, a sua adega vai ter que ser a melhor, porque você é lésbica. E o que vocês também façam em relação ao seu posicionamento. Sim. É incessante a vontade de vocês de luta, assim, é algo que às vezes dá vontade de falar assim, gente, tá maravilhoso, mas tá mesmo? Mas tá maravilhoso. Assim? Eu acho que em relação à adega, não, mas uma coisa que essa questão do incômodo é, por exemplo, quando eu vou em um clube e eu vou no vestiário. Eu fico incomodada porque eu penso que as mulheres vão pensar que eu tô olhando. E eu penso, gente, nem quero vocês, de verdade mesmo. Mas eu fico incomodada de sair o mais rápido possível da situação, porque eu fico preocupado de gerar incômodo no outro. Exato. Entendeu? Então, assim, e é péssimo, né? É porque, péssimo, tipo, não. no clube, assim, tipo, às vezes a gente tá, tipo, de biquíni e tal, daí... E, nossa, é ridículo, né? Até, tipo, assim, é ridículo mesmo, porque a pessoa tem uma autoestima, né? Parece que só Nossa. porque você tem essa orientação sexual relacionada a gosto de mulheres, você passa a gostar de todas as mulheres que existem. Nem as pessoas héteros, né? Tipo, mulheres héteros acham todos os homens atraentes, Claro. assim como o nosso caso. O meu caso ainda é diferente, porque eu sou bissexual. Então, não são todas as pessoas que existem no mundo que vão me atrair, né? Tem... Além de tudo... você não entender. O preconceito é sobre isso. Sim. Você não entender nem onde é o seu lugar e nem onde é o lugar do outro. Porque, em alguns momentos, por exemplo, quando a Josi entra em banheiro feminino comigo, parece que ela está me acompanhando como homem. Parece que ela é o meu homem Segurança. que está entrando. Entendeu? Então, é constrangedor até pra mim, porque todo mundo olha pra ela. Teve uma cena bem engraçada. Um dia que eu cheguei no banheiro, assim, eu tava com... Não, acho que eu não tava com você, foi no shopping. Eu entrei no banheiro feminino, uma mulher foi atrás de mim, ela olhou pro lado que eu fui, foi pro lado contrário, aí veio um homem, aí ela fez
Opa! Todos os banheiros são masculinos aqui? Aí ela foi atrás de mim, entrou e viu que era feminino. Mas é muito comum, né? Muito Sim. comum me lerem como homem e olharem uma cara tipo, você tá no banheiro certo? Sim. Sabe, acho que nunca ninguém falou, mas sempre tem essa questão de a minha expressão de gênero gerar incômodo ali nos ambientes que eu frequento. Eu acho que o conhecimento salva. E eu acho que aí essa bandeira que a gente tem que ir cada vez mais. Promover o conhecimento, bancar o conhecimento, falar conforme a gente quer, de como a gente quer e onde a gente quiser. E eu acho, assim, meninos, que quando você traz a sua fala do seu libertar em relação à sua família, existe a questão, assim, do que foi o Paulo Gustavo e o filme que ele traz como a mãe dele. E por, assim, veio isso no meu coração agora e eu quis compartilhar, porque a primeira vez que eu assisti Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, que foi o primeiro filme que ele fez com a Mônica, ele é um homossexual, uma amiga, e ele é cerimonialista. E quando eu assisti esse filme no cinema com a Beira, que eu tenho certeza que vai ouvir esse podcast, eu saí assim da sessão, olhei pra cara dela e falei assim, eu vou ser isso. E ela virou e falou assim, loira, como assim? Eu vou ser o que ele é. E ela falava assim, o que ele é? Porque não tinha um nome. Eles não falavam, eu sou cerimonialista. E sim, eles eram organizadores de evento ali no meio daquela situação. E ele foi uma inspiração tão grande para mim, assim, naquele momento. E eu acho que depois o que ele trouxe, como a mãe dele se coloca dentro dessa aceitação, né? Porque eu lembro de uma cena dela falando assim, Paulo Gustavo, você é gay. E a Juliana é sapatão, né? Então, a mãe sabe, né? Que é, assim. E eu lembro muito disso e eu acho que ele, no Brasil, foi uma pessoa-chave nesse conhecimento lá atrás, onde o Instagram não era uma via desse bombardeio que a gente tem hoje, entendeu? Então, onde tinha uma TV aberta ainda, onde beijos eram proibidos, onde coisas eram muito veladas. Então, eles trazem na telona uma coisa assim, escancarada do que é, do como é, de como somos, de como foi a experiência. E ao mesmo tempo de forma leve, né? Exatamente, com humor, né? Com humor. Uma coisa que já mudou daquela época do filme para agora. Sim. A gente tinha muito a visão do gay caricato, né? O gay sempre era visto como o comedião da novela, ou do filme. Ou vilãzão. O vilãzão. Dramático. Toda essa situação, né? Aquelas gays toda caricatona, com trejeitos e tudo mais. E então acho que eles exacerbavam para mostrar que, ele está ali presente, tá? E isso mudou completamente, porque hoje você não precisa, né, ter um gay, um afetivo ali numa novela, numa série, enfim, num filme, para passar o recado. Hoje em dia, ninguém é alguém normal ali da novela, um pai de família gay, uma mãe de família gay, e é isso mesmo. Assim como você vê uma farmacêutica gay, um professor gay, um fotógrafo, uma cerimonialista, seja lá quem for. Com certeza. Uma coisa que ele falou que me chamou bastante atenção é essa coisa de, por ele ter falado na sala de aula sobre esse tema, ficou mais grave. Porque Sabe? se eu não poderia falar sobre isso. Se a Letícia, mulher hétera, cis, tivesse falado com uma professora, não teria o mesmo peso do que o Arisson. Mas sabe que daí, depois que eu vi que ele realmente não ia chamar o pai, no ano passado, eu tive que passar pela mesma página da apostila. Eu falei, eu não vou pular essa página. Eu deixei claro para os alunos, eu estou explicando. Então, eu não quero que chegue informação errada para os pais de vocês em casa. Vocês estão preparados para ouvir sobre? Todo mundo, Sim. E daí eu expliquei. E realmente não teve uma reclamação. Não teve uma...
Mas eu falei, não vou mais pular. Não, Não vou. jamais. Porque Não estão me vamos. dando essa Cara. função. Estão me colocando na minha apostila. Não é Mas- porque eu sou homossexual que eu vou deixar de falar sobre Você isso. nota o desgaste que você teve que passar por isso? Você não precisa Sim. se justificar. Ah, Gente, você sabe, estou eu chorei, entrando o tanto nessa... que eu chorei no dia. Eu sei, mas assim, você não precisa se justificar. Gente, estou entrando numa página da apostila do Colégio X que vamos falar sobre LGBT. Você não precisa se justificar, tá ali. Mas vocês já notaram que as pessoas padrão, que são as pessoas aceitáveis socialmente, são as pessoas que elas não participam de nenhum grupo minoritário, basicamente, e elas são as pessoas que se sentem as portadoras da voz e da dignidade para falar sobre algum assunto? Porque, por exemplo, uma pessoa padrão aceita socialmente, se ela falar, gente, olha, a gente precisa respeitar os gays, precisa respeitar as minas e tal, essa pessoa é ouvida diferente de uma mina falando que precisa de respeito, ou um gay falando que precisa de respeito, ou um negro falando que precisa de respeito. Então, sempre outra pessoa tem que falar pela gente. A gente não tem voz, literalmente. E isso é uma coisa muito ruim em todos os sentidos. A gente precisa de um homem para falar por nós, como mulheres. A gente sempre precisa de outra pessoa estar falando uma dor que é nossa. Então, isso é muito triste. Por exemplo, uma pessoa LGBT, por mais que não sejamos trans, mas faz parte ali da nossa cultura, nosso dia a dia ali, né, contato com essas pessoas em alguns momentos. A gente tem mais propriedade para falar sobre isso, porque a gente sofre algumas coisas parecidas. Não diria nem parecidas no contexto geral, mas homofobia. Sim. Só que a questão é, por que a gente precisa de outra pessoa nos representando, sabe? Quando a gente fala sobre a gente é atacado. Mas quando outra pessoa fala sobre a gente é... Ah, não, realmente, se essa pessoa que é aceita está falando que a gente deve respeitar, então vamos respeitar. E para mim não faz sentido nenhum. Ou não deveria, pelo menos, Se ser fosse a assim. senhorinha que dava aula de português falando, ninguém ia questionar ela. Exatamente. Nenhum pai ia na escola reclamar, porque ela falou exatamente. sobre. Porque tem que ser outra pessoa falar por você. Você não é a pessoa que eles esperam para falar ou para compreender. Você sempre é a pessoa A corda que... está do lado mais fraco. Exatamente. Exatamente. Ó, agora que tá me falando aqui no ponto que vem algo aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora, então, pra gente deixar isso um pouco mais, não digo leve, porque não é importante deixar isso leve, e sim deixar isso claro e objetivo para toda e qualquer pessoa que se esteja aberta a entender, a escutar, a acolher, sabe? E a driblar. Então, assim, eu sou muito orgulhosa de ter vocês como amigas e amigos, porque eu sei o que vocês fizeram para chegar até aqui, mas no meu lugar. Eu não sei a sua dor, eu não sei a sua dor, eu não sei a sua dor. Eu não me coloco nesse lugar. Porque, de novo, Andy, eu também me sinto a privilegiada. Eu sei que sou, mas eu me coloco no meu lugar de privilégios. Isso Importante. se chama respeito. Exato. Eu acho que a pessoa pode até ela não compreender, não ter tanta informação, por mais que hoje esteja escancarado ali, esteja fácil de buscar, tem pessoas que não querem buscar, mas tenha respeito. Exatamente. Respeite, Exatamente, só exatamente. Então agora temos a chegada dele, nosso bolo de Santo Antônio, especial, feito pela Belzita Bel Rosário. E tem um bilhetinho para mim. Eu acho que... Feito à mão ainda, Feita o à bilhete. mão. Dê valor Vamos hoje em lá, dia, vamos viu? lá. O formato é claro, celebra o amor. Já o sabor do bolo, Red Velvet, foge do convencional, foge do que estamos acostumados a encontrar em bolos de casamento. Ele surpreende e encanta a quem o conhece, assim como os casais de hoje. Ai, Aproveitem! Obrigado, Bel. Arrasou, Bel! Obrigado, Bel. Agora eu venho com uma pergunta final, porque sabe aquela coisa que a gente corta o bolo de baixo para cima? Então hoje a gente vai fazer o que eu quero que cada uma fale sobre
o que você quer pedir para Santo Antônio enquanto eu corto o bolo, beleza? E aí, Jô, o que você quer pedir para Santo Antônio? Olha, eu quero pedir muito Ajuda. dinheiro, porque eu vou casar ano que vem. E a minha mulher é muito cara. Né? Fala pro meu. Então, assim, como eu já tenho aqui o meu presente de Santo Antônio, que é a minha noiva, eu espero que dê tudo certo no nosso casamento, que a gente tenha uma união abençoada e que a gente tenha um futuro muito próspero e que a gente consiga construir a família e ser quem a gente quer ser nossa vida. Sim. Já no meu lugar, eu não quero pedir nada, eu quero agradecer, porque tudo que eu queria eu já tenho. Então, só espero que meu casamento seja abençoado, que dê tudo certo e que a gente continue felizes uma com a outra. Ai, querida! Você, querido. Eu gostaria de pedir que a gente consiga o nosso principal objetivo no momento, que a gente vem tentando junto, que é poder voltar um pouquinho no Igor e Arisson de antigamente, sabe? Acho que a Lê acompanha a gente bem de pertinho, ela vê nossa vida, né? A loucura que é. Exatamente. E Me respondem de madrugada, eu brigo. eu já parei por causa dela. Eu brigo. Eu não mando mais nenhum orçamento de madrugada. Isso é hora de mandar, eu mando no dia seguinte. Continue, meu lindo. Então, eu peço que a gente possa realmente chegar nesse nosso objetivo, que é voltar no Arisson e Igor de antigamente, ter o nosso momento junto por mais vezes, por mais tempo. Ontem a gente teve, acho que ontem a gente conseguiu e foi um dia muito gostoso. E que nós tenhamos mais dias como ontem. Que fofo. Você, Igor. Faço das palavras do Arisson as minhas. Eu acho que, assim como a gente é fonte de inspiração para outras pessoas, eu acho que a gente precisa voltar a ser fonte de inspiração de um para o outro. Não que a gente não seja. Sim. A gente reconhece o serviço, o trabalho, o esforço de cada um dos dois, mas eu acho que por muitas vezes, por a gente sempre se autovalidar, a gente acaba passando muitas coisas, às vezes, na frente, né? Então, a gente não pode deixar que uma empresa, um compromisso ou algo acabe passando por cima do relacionamento. Então, que a gente consiga, né, sempre ser aquele Igor, aquele Arisson de antigamente, se reencontrando, estando sempre por perto, um acolhendo o outro e fazendo fofoca que a gente mais gosta de fazer. Até porque são 8 anos juntos, então... Sim. 8 anos? 8 anos. Bastante. Exatamente. E viva Santo Antônio! Viva! Vamos comer, arrasamos! E eu gostaria de deixar muito claro a todos os patrocinadores desse podcast. Então, primeiramente, Mínima Produtora, vocês arrasam. Muito obrigado por tudo sempre. Tamo junto, infinito e além. Belzita, você arrasa. Maite Rocha, aqui ó, na build dessa série. Bel Rosário, Maite. Bia Brolese, que fez minha make. Bia Zoca. Brabas, que ofereceram toda a água e cositas más para nós. E Fábrica de Festas, meu Rafa, Pessoa, Maria. Amo vocês. Obrigado por esse cenário incrível que vocês fizeram com muito carinho para mim. Muito obrigada, gente. Primeiro episódio. Vai de novo. Viva as gays! Gay, 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 gay.